Boa noite para todas e todos. Eu sou a Ana Carolina Evangelista, Carô. É um super prazer estar aqui moderando essa conversa e, mais que moderando, recebendo o trabalho do Pedro para conversar com uma plateia tão qualificada e tão interessada nesse tema. Eu li lá o nominho de todos vocês. E sei que todo mundo que está aqui tem muito a contribuir, a debater e vem dialogando, inclusive com o próprio Pedro, sobre esse tema. E aí, para mim, é especial por 3 razões. Primeiro, porque eu também me dedico a pesquisar sobre esse tema e tenho um grande interesse. E foi, para mim, o que é a segunda razão, uma super satisfação quando o Pedro me chamou para acompanhá-lo nesse trabalho que ele fez, que ele vai contar um pouco melhor. E porque eu estou entrando para o Conselho do Update, que é a organização que está sediando essa conversa, recebendo o estudo do Pedro, e que é uma organização que desde 2015 vem justamente promovendo pesquisa, dados e inovação e trabalhos com tecnologia, justamente para fomentar um ecossistema de inovação política na América Latina. E aí falando com o Pedro, era a organização óbvia para acolher esse trabalho tão relevante, discutir nesse momento sobre esse tema. E a gente vai aqui estar com... Eu não vou me alongar, porque eu não posso me alongar nesse momento, essas são as ordens que me deram. Eu tenho até fichinhas. E aí depois o Pedro vai apresentar o trabalho, que vocês têm acesso a um sumário executivo impresso, e o estudo na íntegra já está disponível de forma digital no site do Update. E depois da apresentação rápida do Pedro, a gente vai conversar com 3 debatedoras, a Marina Elou, que eu vou apresentar com calma, a Gabi Juns e a Natália Neres. Essa sou eu. E eu vou chamar o Pedro, então, vou apresentá-lo aqui formalmente, porque o Pedro é aquela pessoa que instiga todo mundo que está presente aqui, todo mundo que está aqui conhece o Pedro de alguma forma. Ele é aquela pessoa incansável que, frente a algum problema, vai conseguir trazer alguma proposta de solução. Ele é um otimista nato, e assim ele nos inspira, por isso é uma honra estar aqui nessa conversa com ele. O Pedro é o autor do estudo, é cofundador da bancada ativista, do Advocacy Hub, e Atlantic Fellow for Social and Economic Equity na London School of Economics, onde ele realizou esse estudo no programa que acolheu essa pesquisa. Pedro, bem-vindo. Isso aqui é seu? Gente, boa noite. Obrigado pela presença, é muito bom ver rostos conhecidos aqui, também rostos desconhecidos. Obrigado para o Update por topar, publicar esse estudo e serem tão parceiros e tão queridos. Obrigado para a Carol também por ter ajudado muito na construção disso aqui. Então é isso, vamos apresentar com vocês e vamos transformar isso num ambiente mais informal. Eu quero muito, na verdade, ouvir vocês, vou apresentar o estudo, mas quero muito ter o nosso debate e escutar todo mundo que está aqui. Temos um grupo muito qualificado e muito legal para conversar. Então, a Carol me apresentou já, eu sou cofundador da Bancada Ativista. Bancada Ativista é um movimento dedicado a eleger ativistas para o Poder Legislativo. Eu também a gente existe desde 2016, trabalhamos as 2 últimas eleições e elegemos na última eleição um mandato coletivo. Juntamos 9 ativistas de pautas diferentes, temas diferentes, em um só número na urna. Fomos eleitos e eu estou lá hoje na Assembleia Estadual de São Paulo, legislativa, como chefe de gabinete. Então, esse é meu trabalho em tempo integral hoje, é esse. Acho que outro chapéu, e muito do meu chapéu, então, do meu foco para esse estudo veio daí, de perceber essa necessidade de abrir espaços para mulheres, para negros, para pessoas de baixa renda, enfim. Eu tenho um tema de desigualdades como um tema que eu trabalho há muito tempo já, e juntei isso com o trabalho da Bancada Ativista. Um outro chapéu meu é o Advocacy Hub, que é um coletivo de profissionais de advocacy que trabalha com incidência política, com campanhas, com mobilização, que também está nessa linha de frente direto de dialogar com parlamentares, dialogar com o poder público e percebendo a importância que tem se ter mais diversidade nesse espaço. E essa pesquisa foi feita, e também é um agradecimento aqui à LSE, London School of Economics. Eles têm um programa muito legal, que eu recomendo muito a quem tiver interesse, de fellowship, que é basicamente uma bolsa de estudos acompanhada de um programa de mentoria e capacitação e etc. Na pauta de desigualdades, para quem atua nesse tema e tudo mais, vale a pena dar uma olhada nesse programa. Tem turmas anuais,
e, enfim, está sempre abrindo inscrições novas, fico à disposição para conversar sobre isso, e foi com o apoio deles que eu desenvolvi essa pesquisa. Por que a gente está aqui, né? Então, acho que começar, o que levou esse estudo a existir. Daí tem 3 gráficos que acho que sintetizam bem a situação. O nosso Congresso Nacional hoje tem, enfim, uma quase totalidade de homens, né? São 15% são mulheres, tem 3/4 que são de pessoas brancas, então tem é muito distante da realidade da população brasileira, em muitos sentidos, e tem diversos estudos da ciência política que mostram como isso faz diferença nas políticas públicas e nos seus desdobramentos. Você pode ser o homem branco, qualificado, mais bem intencionado possível, você jamais será uma pessoa que conhece a realidade de uma mulher, de uma pessoa que vem de baixa renda, que de um negro e tudo mais. Você ter essas pessoas colocadas ali e uma diversidade que represente a população é muito importante. E também tem uma questão de concentração de renda, que é muito gritante. Hoje, o patrimônio médio declarado dos nossos parlamentares no Congresso é de 3,6 milhões de reais, médio, né? Então, é claro que você tem alguns que têm 200 milhões de reais, tem um par deles que tem muito dinheiro, então a média pode ser enganosa, mas ainda assim, metade do Congresso tem um patrimônio de pelo menos 1 milhão de reais. Então, mesmo se você não pegar a média, né, você pegar um número mais próximo do que a maioria tem, ainda assim tem um grande número que tem do 1 milhão para cima, num país onde a média da população no patrimônio está na casa dos 60 mil reais e caindo. Nos últimos anos vem caindo esse número. Então, a composição do nosso Congresso, e não só do Congresso, mas das câmaras também estaduais, municipais, etc., é muito descolada da realidade do país. Então, essa é uma razão pela qual um estudo desse é importante, acho que é relevante nesse contexto. E tem uma segunda razão, que é a produção acadêmica jornalística e o debate público em torno disso ainda são muito, muito limitados. Quando eu tive a ideia de focar o estudo nisso, fui atrás e basicamente, poucos artigos no Brasil falando sobre isso acadêmicos, sobre isso no jornal e etc., ou mesmo em artigos, é muito superficial. Você fala, tem X% de mulheres, X% de negros, mas ninguém discute o porquê, o como resolver. A produção acadêmica em torno disso, jornalística, é muito limitada, e quando existe é muito fragmentado ou muito raso. Então, o que eu fiz nesse estudo, teve uma parte dele que foi entrevistas, uma outra parte que foi olhar para o que já existia produzido. O que tem produzido é muito focado, vamos entender por que partidos de esquerda não abrem espaços para negros em tais municípios. É super interessante, mas é muito focado em fazer uma colagem de tudo que existe para chegar em algum quadro um pouco mais amplo. Então, o estudo surgiu dessa realidade, né? A ideia de produzi-lo veio desse contexto. E como é que foi elaborado o estudo, antes de entrar nos resultados? Primeiro, como eu falei, uma grande extensão, uma leitura da bibliografia que já existe. A gente tem no Brasil bastante produção já em torno da pauta de gênero em especial, da pauta de raça e de renda no contexto eleitoral é muito, muito limitado, mas eu levantei tudo que existia, basicamente, já publicado, e de um grande número, de um número não tão grande, mas de entrevistas em profundidade, que eu busquei uma diversidade tanto em partidos, eu entrevistei 6 partidos diferentes, pessoas de 6 partidos diferentes, entre parlamentares eleitos e pessoas que concorreram e não foram eleitas, e também pessoas de 2 iniciativas de apoio, que são gente que trabalha apoiando muitos candidatos diferentes, mas que não só o candidato, mas tem uma visão panorâmica desse ecossistema. Aqui estão os nomes das pessoas, no estudo tem mais detalhes, as informações todas, né? E busquei equilibrar a questão de gênero, a questão de raça, a questão partidária, a questão geográfica, tem gente de todas as regiões do país, né? E essa foi então a amostra colocada, e eu também busquei, nessa amostragem que eu montei, o meu foco foi em pessoas que concorreram pela primeira vez em eleições, ou ano passado, ou em 2016. Então, só peguei gente que tentou pela primeira vez agora. Não busquei as pessoas que estão há muito tempo, busquei as pessoas que estão encarando esse desafio agora. Gente que já foi eleita há muito tempo e etc. tem uma grande vantagem, na verdade. São pessoas que, se já foi eleito, você larga muito na frente, você enviesa um pouco a leitura de contexto. Mas vamos ao que interessa. É claro que para elaborar o estudo, a partir de um princípio, como qualquer sistema complexo colocado, que você tem que olhar para todo o conjunto de atores envolvidos, o que eles, né, você olhar só para os candidatos, ou só para os partidos, ou só para um elemento, não é suficiente para um desafio complexo como esse. Entender como eles se relacionam e quais regras e dinâmicas condicionam o seu comportamento. Aí eu fiz um mapeamento dos atores, não vou nem me alongar muito nisso, mas tem os partidos em si, né, e aí tem dentro deles as lideranças,
os que são filiados, mas não são candidatos, os candidatos já eleitos e os não eleitos. Tem os eleitores, tem quem financia a campanha, que pode ser ou o governo ou pessoas físicas hoje no Brasil. Tem voluntários de campanhas, tem os reguladores, que é o judiciário e o legislativo, e tem ONGs e movimentos que são focados ou em mudar as regras eleitorais ou em apoiar a gente que sai candidata. Esse é o ecossistema, e nas entrevistas todas eu fui tentar entender onde cada um dos atores se encaixa, qual o papel de cada um deles e o que cada um pode fazer com relação a esse problema. Todo o roteiro de perguntas foi guiado em tentar mapear o papel de cada um desses. Ninguém é capaz, obviamente, de mudar essa realidade sozinho, e aí as conclusões do estudo, que eu vou entrar nisso agora, mostram que é uma soma de fatores desses diversos atores que tem que ser colocada em ação para a gente, de fato, endereçar esse problema que a gente tem. Bom, entrando então no que interessa de verdade. Qual que é o impacto das desigualdades nas eleições no Brasil? Eu organizei as entrevistas todas e a minha análise dos documentos que já tinham produzidos no assunto com a premissa de que você teria três grandes campos ali que influenciam a forma como se dá uma eleição e uma candidatura. Tem um grande campo 1, que são as regras eleitorais. Tem um grande campo 2, que é a dinâmica partidária, como os partidos funcionam. E tem um terceiro grande campo, que são variáveis socioeconômicas que transcendem eleições, mas que influenciam as eleições. Eu olhei para esses três fatores, eu montei as perguntas também em torno disso, e uma vez que eu tive todas as entrevistas feitas e dados levantados, busquei os padrões que tinham colocados ali. E esses padrões me levaram a encontrar sete grandes dimensões da construção de campanhas onde desigualdades têm um peso, têm um impacto relevante. E algumas delas afetam grupos diferentes de formas diferentes, mas elas são bastante universais, apesar das diferenças nos detalhes. E qualquer solução vai envolver você olhar para elas de uma forma integrada. Quais são essas 7 dimensões? A primeira dimensão, e elas não estão em ordem, tá, gente? Não é da mais importante para menos. São 7 dimensões que se complementam. A primeira é o acesso a redes de apoio estratégicas. O que isso quer dizer? Sabemos, isso é muito conhecido, que falta de dinheiro é um fator que faz diferença. Quem tem mais dinheiro, quem tem mais dinheiro para a campanha, tem mais chance de ser eleito no Brasil e no mundo. Mas o que todo mundo que eu entrevistei falou foi, olha, menos importante do que ter dinheiro é ter acesso a quem tem dinheiro. Né? O grande nó de negros, de mulheres, de quem vem no colégio de baixa renda, não é que eles em si não têm dinheiro, mas eu não tenho para quem pedir. Eu não tenho quem me doe, quem doe para mim, quem me apoie. Né? E eu tampouco tenho, na sua grande maioria, quem tope compensar isso com apoio voluntário. Que uma saída para quem não tem dinheiro, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho um amigo que é um designer, que é excelente, e que manja muito e tudo mais. Eu não tenho dinheiro, mas eu tenho um contato de uma celebridade que vai me apresentar para gente, para pessoas que podem me alavancar na mídia, né, espontaneamente. Esse acesso também a pessoas influentes ou competentes também é super limitado, também é muito desnivelado. E esse é um grande nó colocado. A gente tem algumas estatísticas relevantes ali. 6% dos candidatos concentram quase metade das despesas de campanha, mostra a concentração disso. Pessoas não brancas captam 40% a menos, e mulheres captam quase 3/4 a menos do que homens brancos. E isso, se você neutraliza outros fatores tipo educação e etc., o desnível é muito grande. E tem uma outra dimensão importante disso, que não é só o dinheiro e o apoio para a campanha, mas também o pós-campanha. Muitos falam assim, vou sair candidato. Para isso eu tenho que largar ou arriscar ser demitido. E depois? Quem vai me empregar? Né? Esse fator do ir depois da campanha, né? E depois eu ficar 3 meses ou 6 sem um salário, e depois eu ficar desempregado também pesa muito, é outro fator que entra na cabeça das pessoas que fazem essa matemática para decidir sair candidatas ou não. E desistem antes de tentar, por conta disso. Tem um último ponto relevante aqui, que é a questão do estereótipo, que diversas, especialmente as mulheres negras que eu entrevistei falaram, que é a questão de que essas pessoas não são percebidas como os cavalos vencedores. Né? Então, basicamente, você doa dinheiro para campanhas que você acha que tem grandes chances de serem eleitas. Como a grande maioria de quem é eleito são homens brancos, né? Faz sentido eu doar meu dinheiro para uma mulher negra? Tem tão poucas eleitas. Né? Então, você gera um ciclo que é meio que uma profecia autorrealizada. Porque existem menos pessoas com esses perfis que estão eleitas, tem menos doadores, o que dificulta que mais sejam eleitas. Esse é um ciclo que está colocado, e trouxe algumas frases
do pessoal que eu entrevistei, a questão de que o processo eleitoral é um processo de disputa econômica, né? São frases das entrevistas, de que a gente está muito apegado a essa imagem do homem branco, cheiroso e limpinho, e de que a chance de voltar ao normal só existe para quem já tem uma vida bem estabelecida e tranquila e não enfrenta esses desafios de desigualdades. Quem não tem esses privilégios as consequências de uma candidatura mal sucedida são muito mais intensas para a vida. Quem pode agir com relação a esse desafio? Os partidos podem e devem, né, dar mais apoio para esses grupos e perfis. ONGs e movimentos que querem apoiar candidaturas podem ajudar a construir pontos, né, tem um papel muito de ajudar a conectar gente desse perfil com quem pode dar esse tipo de apoio, seja financeiramente ou voluntariamente. E os próprios candidatos, muitos não colocam energia em muitos falaram isso. Eu não pensei o suficiente nisso antes de lançar minha candidatura e quebrei minha cara. Se eu tivesse planejado melhor a mobilização de voluntários, etc., eu teria me dado melhor, ou desistido antes e não quebrado a cara. Enfim, mas isso foram os pontos que apareceram. Segundo grande desafio, onde desigualdades fazem uma diferença, é disponibilidade de tempo. E esse eu não esperava, esse foi um desafio que apareceu e totalmente inesperado para mim. Tem uma coisa que faz muita diferença, a literatura da ciência política fala muito sobre isso. A sua disponibilidade para participar de atividades do partido é muito relevante para o espaço que você vai ter. Você conseguir apoio partidário faz diferença. Para conseguir apoio partidário, você tem que ter tempo de participar das comissões, conferências, reuniões, enfim, de qualquer que seja, atividades do partido como um todo. E pessoas que ou moram em periferias e têm muito tempo de trânsito para conseguir ir para o trabalho e voltar, e, portanto, não sobra tempo livre na sua vida para fazer outras coisas. Mulheres que têm a tarefa, em geral, concentram a tarefa de ir em casa, cuidar da família, cuidar dos filhos, tem todo o trabalho doméstico, né, todo o trabalho reprodutivo, né, em torno disso. Essas pessoas saem para trás nisso. As pessoas têm menos tempo de se dedicar tanto aos partidos quanto às campanhas. E isso impacta drasticamente as chances delas conseguirem apoio partidário, conseguirem construir uma campanha com tempo e com atenção e serem eleitas. E aí, de novo, duas frases das entrevistas. Quem tem tempo para isso? Né? Quem tem tempo para partido? Né? Construir partido. E tem uma outra que tem a ver com como funcionam as regras eleitorais. O tempo de campanha eleitoral caiu pela metade. A gente tinha 90 dias de campanha eleitoral. Nas últimas eleições caiu para 45 dias. Né? E isso favorece muito quem já está eleito. E tem essa grande pergunta que um deles falou, foi, olha, quem não tem dinheiro, quem não tem mídia, depende da sola de sapato, depende de tempo de andar, né? De tempo de bater rua e bater nas portas, e faz a campanha assim. Esse tempo é limitado para a gente. Esse tempo é mais limitado para a gente do que para os outros. O que pode ser feito aqui? Partidos políticos podem ter um papel proativo de pensar onde eu faço reunião, que horas que eu faço reunião e como é que eu apoio as pessoas que têm menos condições de estarem disponíveis o tempo inteiro, né? Eu posso oferecer, por exemplo, cuidado para crianças em reuniões do partido? Eu posso oferecer apoio de transporte para as pessoas que moram longe chegarem e não gastarem dinheiro com isso e chegarem a tempo? Eu posso fazer uma reunião num lugar que é mais fácil para o pessoal chegar? Esse tipo de coisa. E, ao mesmo tempo, ONGs, movimentos, voluntários e filiados podem oferecer um apoio ou pessoal nessas mesmas dimensões, né, do cuidado e de logística, ou estruturar redes de solidariedade, de apoio mútuo e coletivo para esses perfis de candidatos. Terceiro ponto, apoio do partido. E esses pontos todos, gente, assim, eles se interconectam, tá? Uma coisa tem a ver com a outra, eles cruzam uns com os outros. Tem um consenso absoluto de que pessoas que nunca foram eleitas, não importa o perfil, isso inclusive para homens brancos, o apoio partidário é muito limitado, as pessoas já eleitas saem muito na frente, né? Mas, em geral, via de regra, quem consegue receber apoio são pessoas que, como eu falei mais cedo, são vistas como grande chance de ser eleitas. Ou são pessoas que já são ricas e portanto, têm dinheiro para a campanha, podem colocar dinheiro em campanha. Ou são pessoas que são apadrinhadas politicamente, é de uma família política, né? É de um contexto que tem uma grande confiança das lideranças partidárias, e a grande maioria das lideranças partidárias novamente, não são mulheres, não são negros, não são de baixa renda. Você tem uma concentração, você gera um ciclo que se autoalimenta, ou já foi eleito antes. Então tem uma falta de recursos generalizada, somada a um caos gerencial nos partidos que atrapalha todo mundo, e também tem uma dimensão importante de um viés inconsciente, que foram duas mulheres que eu entrevistei que falaram sobre isso com bastante força, que é a questão de que
com frequência as pessoas nem percebem isso, né? A liderança partidária nem passa pela cabeça dessas pessoas essa questão de que isso pode ser um problema, né? De que é um não assunto, né? Nem é levantado enquanto assunto. Com frequência é sabido e nada é feito, e com frequência a gente está em um viés já colocado, né? Que se não chama atenção para isso, o padrão é seguir como está, basicamente. 3 frases colocadas aí, que eu me senti... eu achei ótima essa frase, que uma pessoa falou, olha, eu sei candidata e eu me senti uma candidata independente, sem independência. Eu não tinha nenhum apoio e eu tinha uma patrulha do partido na minha cabeça o tempo inteiro. Então eu tinha que seguir várias regras partidárias, várias limitações que o partido me impunha, mas em contrapartida eu tinha 0 apoio. Eu era um independente sem independência. Uma segunda frase, que é quando você entra no partido sem nada para oferecer, sem apoio político já colocado, sem votos de uma eleição anterior ou sem dinheiro, enfim, você enfrenta grandes dificuldades. E essa questão de que você não tem um questionamento regular e ativo do tema, muita gente nem pensa nisso e nem percebe. Quem pode agir nesse ponto aqui? Obviamente as lideranças partidárias podem agir, mas é difícil que elas ajam por conta própria espontaneamente, é improvável, pelo menos na experiência de todo mundo que eu entrevistei e no que os artigos todos que já existem analisam e concluem. Os candidatos e filiados podem trabalhar por mudanças internamente, e isso é um fator que aparece para vários desses problemas. Assim. A organização interna de você montar um setorial de mulheres, um setorial de raça, setoriais, enfim, grupos internos dos partidos, para pressionar por dentro dos partidos, faz bastante diferença. E, por fim, seja ONGs, movimentos, seja reguladores, forçando partidos, por pressão pública ou por regulamentação, a serem mais transparentes, a serem mais democráticos. A gente tem um sério problema hoje de democracia interna dos partidos. Os partidos são muito pouco democráticos. 4º ponto, risco de violência, de hostilidade e de discriminação. Esse é um ponto dramático do nosso contexto político brasileiro. Entre 98 e 2016, tem alguns estudos que levantam números, enfim, não tem um número muito preciso, mas os melhores números que a gente tem apontam para pelo menos 79 pessoas candidatas assassinadas nesse período. Isso se soma a um fator de que também, na última década, 9 políticos já eleitos foram assassinados por ano e, novamente, o padrão segue muito, especialmente a questão de classe colocada aí. A grande maioria vem de contextos de baixa renda e também de raça, né? A grande maioria é negro. Então esse é um fator, e esse é um fator que obviamente assusta. Você fala, olha, eu vou tentar sair candidato, o próximo slide tem essa frase. Eu sei que eu vou concorrer contra gente que mata. Eu sei disso. Eu vou concorrer? Eu estou num contexto onde eu já vi morrerem 2, 3 candidatos nos últimos anos. Vou concorrer? E isso afeta especialmente negros e pessoas de baixa renda. Tem a questão também que não é do assassinato desse nível, mas são outros níveis de violência mais leves, que é um assédio sexual, que é um assédio moral, que é muito comum, especialmente com mulheres, né? Muitas mulheres destacaram essa questão e ter que lidar com isso. E isso afeta, obviamente, não só quem pensa em sair pela primeira vez, mas quem já saiu candidato, sofreu um monte de violência e fala, cara, não vou sair nunca mais. Então, mesmo os que assumem, dão o passo têm a coragem de sair candidatos, levam essas pancadas na cabeça e falam, gente, tchau, não vou sair de novo, né? Então, 3 frases que ilustram essa de eu sei que eu vou concorrer contra quem mata. Tem uma segunda que uma candidata compartilhou, que foi, olha, eu sofri vários episódios de violência de gênero ao longo da campanha e agressões dos vários tipos. Frases do tipo, você é gorda e vai se cansar durante a campanha, tem que fazer algum exercício, esse tipo de assédio moral e de agressões. E teve um que sintetizou falando, olha, é esse tipo de desânimo que a gente, pessoas com o nosso perfil, enfrenta em várias frentes da sociedade. Eu vou tentar buscar um emprego, sofro isso também na política, né? Isso é sistêmico na nossa sociedade e também se reproduz aqui nesse contexto eleitoral. Quem pode agir? Esse é um desafio gigantesco. Os partidos podem colocar, óbvio, medidas preventivas e também de apoio a vítimas e também políticas para evitar que esse tipo de coisa aconteça, né? Candidatos voluntários e quem monta a campanha e quem apoia o candidato tem que ter isso muito na cabeça. Isso é um problema que você não vai conseguir, você sozinho, resolvê-lo, mas se preparar e prever e antever, enfim, antecipar que vai existir, como é que você se protege é importante. E TSE e Congresso tem uma grande necessidade de estudar melhor esses fenômenos todos e propor medidas regulatórias. A gente sabe que existe, tem muito pouco estudo profundo sobre isso, tem muito pouca ação com relação a isso. 5º ponto. A complexidade burocrática do processo eleitoral. A gente tem regras eleitorais no Brasil, em vários países, mas no Brasil em especial, que são muito, muito complexas
e pegam as pessoas especialmente na dimensão jurídica e contábil, né? Se você basicamente, se você não tem um bom contador e um bom advogado que sabem do assunto, a chance de você se enrascar juridicamente é enorme. Muitos desistem ao começar a construir uma candidatura e perceber isso e falam, vão me dar mal e, né, anda para trás, ou ao sair candidato, não ser eleito e terminar ou cheio de contas mal prestadas ou com processo nas costas e depois entrar numa espiral que depois também desiste de sair candidato de novo. Aí tem uma discussão, então, de que o indivíduo não tem autonomia para lançar candidatura, o indivíduo depende de ter alguém que manje da parte contábil e jurídica. Se você não contratar um advogado ou um contador, você vai ter problemas pro resto da sua vida. E tem um último grande ponto, que a burocracia é uma barreira de classe. Basicamente, se você tem dinheiro para contratar um advogado e um contador, você está tranquilo. Se você não tem dinheiro para contratar um advogado ou um contador, você vai ter um problema sério. Quem pode agir aqui, esse problema é mais complexo no termo de regulamentação, que eu explorei isso nas entrevistas um pouco, e basicamente, se você simplesmente simplifica as regras, teria um caminho que gente, faz regra mais simples, reduz a burocracia para esse tipo de coisa. Mas simplificar as regras, é muito difícil fazer isso se você abrir ou mais espaço para corrupções, e etc., ou se você beneficiar de uma forma desproporcional quem justamente tem mais recursos. É difícil você contornar dessa forma. A melhor forma de contornar isso é provendo acesso a advogados e contadores para quem não tem esse acesso hoje, né? É você garantir que as pessoas tenham acesso de alguma outra forma que não seja pagando do próprio bolso. Tem um caminho para fazer isso, são os partidos fazendo isso. Tem um caminho que são voluntários de campanha ou movimentos e ONGs que financiem isso e ofereçam esse apoio. E tem um caminho que alguns candidatos já fizeram, que juntei com meu amigo ali candidato, rachamos o custo, né? Você construir grupos de candidatos que se somam e dividem custos de campanha. Sexto e penúltimo grande campo onde desigualdades influenciam de alguma forma é na questão da ausência de ações afirmativas. Isso foi mencionado explicitamente pela enorme maioria de candidatos, né? Isso eu falei com gente de esquerda, de direita, de centro, e de todos os campos, pessoas falaram, olha, precisa de ações afirmativas. Sem isso, né, sem melhorarmos muito o que já temos, vai ser muito difícil você nivelar esse jogo. E basicamente, você tem hoje no Brasil só uma ação afirmativa relevante mesmo, que é a de cotas para mulheres, que tem várias limitações, não vou me alongar e detalhar aqui agora, mas tem várias limitações colocadas, que vão desde a questão das brechas para a questão de laranjas, né, que é um dos pontos. Você tem uma questão de que você pode concentrar o financiamento inteiro em só uma mulher. Então você tem hoje uma regra que você tem 30% dos recursos tem que ser financeiros e tempo de TV tem que ir para mulheres. Mas essa regra não fala para quantas mulheres. E aí tem muitas cidades e partidos e etc. Que falam assim, bom, vou colocar todo esse dinheiro na candidatura da esposa do presidente do partido. Então não é que você não distribui esse recurso de verdade. Então as cotas para mulheres são super importantes, mas tem várias limitações e são só o que a gente tem. Tem muito a melhorar nesse sentido, né? E tem uma estatística que essa é muito impressionante, que quanto maior é o partido, maior é a proporção de candidatos homens brancos. Menor é o número de negros em especial, né? O consenso acadêmico em torno disso é a ideia de que se você é um partido maior, você tem mais condições de escolher os candidatos que você vai alavancar. E novamente, homens brancos são vistos como os candidatos vencedores, e, portanto, eles são, né, quanto maior o partido, mais homens brancos tem no seu hall de candidatos, em média. A medida mais apontada por vários entrevistados como a mais eficaz é cotas para cadeiras. A gente tem cotas hoje para candidaturas. Cota para cadeira seria falar, olha, X% dos eleitos vão ser desse perfil, seja mulheres, seja negros, porque você basicamente troca o incentivo. Hoje, com cotas para candidatura, você incentiva o laranja. Você fala, vou colocar ali um monte de mulheres que não vão ser de fato candidatas, né, para cumprir a cota e fechou. E aí não importa a questão das mulheres e nem apoio que eu dou para elas, cumprir a cota. Você põe cota para cadeira, você incentiva todos os atores a buscarem as pessoas mais competitivas e dar o melhor apoio possível, porque com certeza X daquelas pessoas serão eleitas, né? Então tem essa discussão de cotas para cadeiras como sendo a grande medida, mas também outras possibilidades como ações afirmativas para garantir nivelamento de acesso a recursos e outros tipos de apoio. Duas frases aqui. A primeira é que o sistema eleitoral se propõe horizontal
mas para uma realidade que não é horizontal, né? Essa questão de onde as pessoas partem, não basta a regra. A que ele se aplica não é horizontal, né? E tem uma segunda dimensão, que é de que vários falaram, que é assim, olha, antes de eu ser candidato, eu pensei muito se eu deveria sair, porque eu não via nenhum negro sendo eleito. Vale a pena eu tentar? Eu me desgastar para isso? Né? Então tem essa outra dimensão, que é a dimensão do, olha, se eu não vejo ninguém ali que me representa, qual que é a chance de eu conseguir? Né? Você nem tenta porque você, né, o contexto colocado não te estimula isso de forma nenhuma. Quem pode agir aqui nesse ponto? Os filiados podem, de novo, a organização interna de filiados a partidos tem um poder muito grande e precisa acontecer com mais força. Né? Se organizar para aumentar o número e presença desses grupos e o espaço deles dentro dos partidos. Eleitores e também ONGs, também movimentos podem pressionar partidos para eles internamente construírem regras que abram mais espaços nos partidos e também no sistema eleitoral. E reguladores, judiciário, legislativo, tem um papel a cumprir aí, abrindo esse espaço via regras eleitorais. E o sétimo e último ponto é um ponto de que, como eu falei lá no começo da apresentação, o debate em torno disso é muito limitado ainda. Tem muito pouco estudo em torno do assunto, das desigualdades nas eleições, na política. A gente tem, basicamente, hoje, mulheres são o grupo que mais avançou nessa agenda. Se você olha para mulheres em geral, é muito difícil você discutir política hoje sem discutir espaço das mulheres. Elas conquistaram esse espaço de alguma forma, mas quando você fala de questão de raça e de renda em especial, não tem quase nada de estudos e debates em torno de renda de candidatos. E por último, o exemplo de que, esse é um exemplo muito matador também, a gente só passou no Brasil a registrar a raça de candidatos em 2014. Não existe dados, não tem estatística antes disso. Não existia estudos, não era registrado, o TSE não anotava quanto a raça das pessoas, não tinha não tinha isso nem registrado. Quem pode agir com relação a isso aqui, gente? Isso aqui é um debate, isso aqui são todos nós, né? Quem está nessa sala aqui, todo mundo tem um papel a cumprir em levantar esse debate, levantar esse assunto. E aí, assim, acho que essa frase é um bom resumo da leitura e da análise, de que a democracia que está aí não é uma democracia que dá chance a todos. Essa foi uma frase que veio de uma pessoa que eu entrevistei, que veio num contexto muito, muito desfavorecido, na verdade. Ela disse, gente, essa democracia não dá chance igual. Né? Mas, então, basicamente, assim, as barreiras... E acho que esse é um ponto relevante também de ter em mente, que acho que ficou claro na minha fala, que não é só uma questão de você mudar as regras eleitorais, não é só uma questão de você mudar o partido, é uma questão de você mudar um pouco de tudo. Você tem que mudar as regras, tem que mudar os partidos, você tem que mudar as condições socioeconômicas, essas coisas se entrelaçam e se reforçam mutuamente, e uma transformação estrutural vai passar por ações combinadas nessas várias frentes que eu coloquei. Isso, enfim, é uma notícia complexa, porque não tem ninguém sozinho que possa fazer uma coisa, faça diferença. Vai exigir aí esforços estratégicos e coordenados em várias frentes paralelas. E a boa notícia que a gente tem é que, felizmente, cada vez mais gente pensa nisso. Então, se você olha a produção acadêmica em torno disso, apesar dela ser muito limitada, o número de artigos é cada vez maior. O número de artigos, inclusive, estava ontem num debate sobre a questão da produção acadêmica de negros, e aumentou muito a produção acadêmica sobre questões raciais, em função do aumento de número de pessoas negras em universidades no Brasil, sabe? Então isso vem numa crescente. A gente vê estatísticas não só no tema de política, mas em outras também. A pauta de desigualdade está crescendo no Brasil conforme temos avanços, mas então é isso. Então temos muito a fazer, mas muito está sendo feito e isso é ótimo. Mas é isso, gente. Esse é o resumão do estudo. Ele está online já no site do Update, ele completo. Mas eu quero muito debater com vocês sobre tudo isso. Eu queria chamar primeiro a Gabi Juns, que é coordenadora de Programa de Inovação e Aceleração do Update. A Gabi trabalha com desenvolvimento de ferramentas, tecnologias, formações e capacitações para impulsionar a inovação política em campanhas e mandatos. Queria chamar a deputada estadual Marina Elou, deputada estadual por São Paulo, pela Rede de Sustentabilidade. Eu vou ler aqui a sua descrição, Marina. Ela é mulher, mãe e entusiasta da política baseada em evidências, no diálogo e na construção de pontes. Essa é a Marina. E eu vou chamar a Natália Neres, doutoranda. A Natália é doutoranda em Direitos Humanos na USP, é pesquisadora do Núcleo de Direito e Democracia e do
Afronúcleo de Pesquisa e Formação em Raça, Gênero e Justiça Racial, ambos do SEBRAP, e do Grupo de Estudos e Pesquisas das Políticas Públicas para a Inclusão Social da USP. Atualmente, a Natália é coordenadora da área de Desigualdades e Identidades do Internet Lab, Pesquisa em Direito e Tecnologia. Bem-vindas, mulheres. O Pedro, antes de passar, a gente combinou aqui que elas vão fazer uma fala curta, inicial, e a gente já vai abrir para conversar com vocês, na verdade. Perguntas e uma conversa com vocês. Aí eu queria só trazer... O Pedro relaciona muito bem várias dimensões. Eu queria só trazer alguns dados bem rápidos sobre como estamos, um pouco que aconteceu nas eleições de 2018, com relação às leis que a gente tem e se isso impactou ou não, principalmente em 2 mecanismos. No de financiamento, a questão dos recursos, que o Pedro coloca lá numa das dimensões, e a questão da estrutura partidária. Então, em 2014, a distribuição de recursos, se a gente olha uma divisão de gênero, era 90% para candidaturas de homens e 10% para candidaturas de mulheres. Isso em 2014 já tinha... Não tinha a lei de cotas ainda para recursos. Em 2018, essa proporção, aí, com a lei de cotas de 30%, que já existia para candidaturas e passou a existir também para aplicação de recursos, dos 30%, em 2018, essa proporção passou de 78% de homens, para homens, dos recursos arrecadados e aplicados pelos partidos, e 22% para mulheres. Se a gente pensar aí um pouco na dimensão gênero e raça, de como esses recursos foram distribuídos de campanhas, o de mulheres negras, a gente coloca aqui, triplicou, mas na verdade passou de 2% para 6%. É um triplicou, mas é um triplicou que continua em 6%. O de mulheres brancas duplicou, foi de 8% para 16%. E o de homens negros ficou igual. Foi de 16% para 16,5%. Então, e aí, obviamente, olhar o número absoluto não é um dado, não é o único dado. Se a gente olha a proporção de candidaturas em cada um desses segmentos e a proporção de recursos aplicados, a de homens negros hoje são os mais subfinanciados por partido. Esses são os dados, se a gente olha quantos por cento de candidaturas de negros e quantos por cento de recursos são aplicados nessas candidaturas. E aí tem um outro dado também que não tem a ver com essa questão da desigualdade nessas chaves, mas tem a ver um pouco com o que a gente começa a perceber nas eleições e em todas essas dinâmicas e regras que o Pedro começou a colocar a partir de 2018. Eu queria só trazer um dado para deixar para a gente pensar nele. Continua sendo uma afirmação correta dizer que dinheiro faz diferença em campanhas eleitorais. Mas, em 2018, a gente começa a ver uma mudança dessa dinâmica, que é o seguinte. Se a gente olha a média de recursos arrecadados pelos deputados eleitos no Congresso Nacional, em 2018, então é a média dos que ganharam, a média arrecadada dos que ganharam, em cada partido, varia assim, 1.100.000, 1.600.000, 1.300.000, e esse é um valor que vem se mantendo nos últimos anos. A média arrecadada por cada candidato, a média arrecadada pelos candidatos nesses partidos varia um pouco pelo tamanho do partido, tá? Se a gente pega PP é 1.600.000, PMDB 1.300.000, dos que ganharam e chegaram lá. Sabe qual é a média dos candidatos eleitos do PSL, que é a maior bancada federal? R$187 mil. Então, é a primeira vez que a gente vê uma mudança nessa dimensão. Obviamente, o Pedro já falou aqui exaustivamente, quem estuda isso, um monte de gente que está aqui estuda isso, não é só o dinheiro que faz a diferença, mas eu acho que é importante a gente olhar para esse dado, e aqui eu tampouco estou dizendo que o PSL foi o partido que mais elegeu negros, mulheres, indígenas no Congresso Nacional, mas que tem uma mudança aí de dinâmica de outros recursos aportados, outras narrativas, outras estratégias utilizadas para a eleição, e que esse número me parece bastante importante. E um último, que não é um dado objetivo, mas a Natália
certamente vai, em algum ponto, passar por aí, que os poucos estudos que olham para a questão da participação de negros na política, e aí olhando para candidaturas e para eleitos, terminam, enfim, a principal conclusão é a estrutura racista dentro dos partidos políticos. O efeito da estrutura dos partidos políticos para essas candidaturas. Porque uma primeira pergunta seria: não tem muitos negros e pardos eleitos no Congresso Nacional ou nos parlamentos, porque não tem muitos candidatos negros e pardos. Só que se a gente olha o número de candidaturas em 2018 ao Legislativo de negros e pardos no Brasil, é de 47%. E 20% foram eleitos. E se a gente olha dos eleitos, 20%. Obviamente, aqui eu não estou sintetizando muitos estudos em 3 minutos para dizer que apenas é a estrutura partidária, mas esses estudos, a maioria deles aponta a estrutura partidária. E aí não é só acesso a recursos partidários, é decisão partidária, é poder intrapartidário, é acesso. O Pedro fala da questão do tempo, mas também tem a questão de se você tem tempo, se você tem espaço para participar das estruturas partidárias. Então, isso não é um dado meu, mas é um dado dos estudos que estão olhando especialmente por que não temos mais negros e pardos na política. Obviamente, tem um pano de fundo do nosso racismo estrutural na hora da escolha, mas tem... já está claro e provado como isso se reflete nas instituições que fazem a moderação disso que a gente está vendo. E aí, de novo, eu termino de verdade agora, o Pedro mostra muitas das dimensões que o Pedro apresenta se relacionam com o papel dos partidos. E aí, um pouco, não sei quem vai falar um pouquinho sobre isso, mas de cara eu já deixo uma pergunta, e aí qual é o papel dos partidos e o que vocês têm visto de mudança real na dinâmica dos partidos para enfrentar um pouco essa situação que a gente está vendo aqui. A gente não combinou a ordem. A gente tem alguma preferência? Pode começar, Gabi, já que eu te chamei primeiro. Então, eu vou passar para a Gabi. Obrigada, Gabi. Oi, boa noite. Eu vou falar um pouco aqui em nome do Update, que está anfitriando o estudo com o Pedro, né? Então, para quem não conhece, o Update ele atua em 2 frentes para fortalecer a inovação política. A primeira é dando visibilidade a essa inovação que está acontecendo, e a segunda... Oi, melhor, né? A segunda é cuidando da viabilidade dessa inovação, que é a questão das barreiras, né? Porque a gente acredita que fortalecer esse ecossistema vai fazer com que a democracia possa ser atualizada por ele, né? E essa atualização ela tem que vir no sentido de redução de desigualdades, ela é de agenda, ela é de quem, e também de enfrentamento da emergência climática, porque sem água, sem vida, não tem política, não tem nada também, enfim. Então, eu vou falar um pouco do primeiro programa. O primeiro programa, eu estou aqui numa super cola, gente. Então, o primeiro programa é esse de visibilidade, e esse vocês já devem ter tido acesso. A gente faz pesquisa e difusão da inovação política que está acontecendo na América Latina. Nós já fizemos da inovação na América Latina assim, em geral, que foi a primeira pesquisa realizada, e depois nas periferias brasileiras, entendendo esse recorte que a gente tinha feito na primeira pesquisa, que é uma inovação com uma cara muito branca, muito classe média alta e tal, e aí a segunda pesquisa foi nas periferias brasileiras. E elas já foram divulgadas em séries na Globo News, não sei se vocês tiveram acesso. E, nesse momento, a gente está fazendo uma pesquisa, que é o Emergência Política Mulheres, para entender qual que é a inovação que a mulher no poder traz para a política. Ela vai ser lançada no primeiro semestre do próximo ano, e também com uma série no Quebrando o Tabu. E o segundo programa, que é da onde eu falo também dentro do Update, é um programa de viabilidade desse ecossistema na política, né? É a viabilidade da participação do ecossistema. Então, tanto em processos eleitorais, quanto depois em mandatos. Desde 2016, o Update desenvolve tecnologia e formação para reduzir essas barreiras de acesso ao poder. E
a gente sempre teve uma ideia de que barreiras eram essas, assim, mas o estudo do Pedro ele traz uma dimensão mais ampla disso para a gente, e também a relação de gênero, raça e classe evidencia para quem exatamente são essas barreiras, que não são as mesmas barreiras que um jovem de Pinheiros enfrenta, né? Bom, e aí a parte do update nessas dimensões que o Pedro trouxe, a gente estava lendo a pesquisa, e como a gente se relaciona é no primeira dimensão do acesso a redes de apoio estratégicas, na disponibilidade de tempo das pessoas. Então, desenvolver tecnologia é uma forma de redução do tempo que elas têm que disponibilizar, e na hostilidade enfrentada no sistema. A nossa intenção é construir resiliência da participação política, então, reduzindo os traumas e aumentando a incidência, o impacto que elas têm, para que tentar uma vez, como o Pedro pontuou, tinha uma frase lá, né, tipo, a pessoa sai, faz uma vez e sai, ou tenta e não volta mais. Então, e a melhoria está na repetição, né, na iteração, no melhoramento da prática. No ano passado, a gente fez um marco ético de tecnologia e eleições, junto com várias organizações, o Não Vale Tudo, que é essencial para nivelar as condições, né, que a gente tem no jogo democrático. Desenvolvemos uma ferramenta de código aberto, ela chama Liane, ela ajuda na gestão de campanhas e relacionamento com a base de apoio da candidatura. E também fazemos formações. Essas formações elas são para equipes de campanhas inovadoras, e a gente trabalha pré-eleições no momento bem antes de começar toda a... Oi? Não. Oi? Foi. Bom, esse ano a gente trabalhou na Colômbia junto com o Instituto de Política Aberta, e além de levar o conteúdo que a gente tinha desenvolvido em português para espanhol, a gente fez uma experiência com mentores. Oi? Agora já trocar de novo. Oi. Bom, a gente fez uma experiência com especialistas em inovação política, em campanhas, em mandatos de outros países, né, do Brasil, do México, do Chile e da Argentina, aproveitando esse aspecto do latino-americano do update. E nós trabalhamos com 20 campanhas lá, que eram candidatas a vereadores em Bogotá, de 5 partidos diferentes, então a gente trabalhou num espectro bem amplo, e metade foi eleita, o que é um super êxito. E essa metade, que são 10 pessoas, elas correspondem a 1/5 da Câmara de Vereadores. Então, é uma mudança possível nessa Câmara de Vereadores de uma cidade, que é a capital, muito forte, né? E aí, próximo ano, falando um pouquinho dos próximos passos, assim, a gente quer focar em 2 coisas. Uma é expandir o uso da Liane, que é essa ferramenta de gestão de campanhas, então, torná-la mais disponível, mais aberta para mais pessoas. E a segunda frente é tecer uma rede latino-americana desses especialistas em campanhas inovadoras e em mandatos inovadores no legislativo, né? Acho que é bom falar que o update atua hoje no legislativo, não no executivo. Em janeiro, então, a gente deve fazer uma convocatória para essas pessoas que são especialistas, que estão nesses movimentos, que estão se preparando hoje, que têm experiência em campanha. A ideia é conectar as pessoas, então, trabalhar bastante no primeiro aspecto, e também consolidar o conhecimento em materiais e ferramentas mais práticas e que possam ser apropriadas por todo mundo junto, em vez de cada um ficar desenvolvendo o próprio e ter um custo muito alto nesse processo, né? A gente está no desafio de encontrar as pessoas, então, se vocês souberem de alguém, fala com nós. E aí, nesse processo de consolidar isso, a gente quer fazer 2 formações, uma aqui no Brasil, ainda para campanhas, também como um processo de consolidação do conhecimento e da metodologia, e no Chile. No Chile, com mulheres, e aqui no Brasil a gente está olhando para candidaturas que têm representatividade periférica
e que também trazem a agenda de mudanças climáticas, do enfrentamento da emergência climática como pauta. Acho que, por fim, é importante falar também que só colocar a inovação política para dentro não é suficiente, a gente sabe disso, que é importante gerar impacto, ser atraente para eleições, ter boas experiências e, no fim, sair vivo do processo, né? Acho que é isso. Sair vivo do processo é um bom link para eu passar para a Marina Elô. Marina, você está viva nesse processo? Não, a gente tem que sair vivo, feliz, inteiros, com muito mais do que só sobreviver, a gente tem que transformar. E eu acho que começo agradecendo muito o convite do Pedro e do Update, que são pessoas que estão transformando já a política. Eu estou super honrada de estar aqui, de ter sido entrevistada. O Pedro, sempre com o seu alto astral e otimismo, me convidou no corredor assim da LESP. Vai rolar um evento. Eu achei que ele ia convidar todas as pessoas que foram entrevistadas. Eu falei, se der, eu vou. E daí, quando eu vi que eu ia estar aqui, eu fiquei muito feliz. Assim. Então, quero te agradecer mesmo. Eu já estou em processo de saída de licença maternidade, já estou de 9 meses de gravidez, mas hoje eu fiz questão de vir porque, para mim, lendo, quando o Pedro me passou para eu ler o resumo, e como ficou a pesquisa na íntegra, fez muito sentido na minha vida. Juntou duas construções que eu venho fazendo há muito tempo. Antes de entrar na política, eu me formei em administração pública, mas eu entrei e comecei a trabalhar na Natura e trabalhei lá durante 9 anos, das quais 4 eu fui responsável pela área de inclusão e diversidade. Inclusão de pessoas com deficiência, mulheres, negros e LGBTs no mercado de trabalho. E eu acho que aqui e depois eu fui para a política, e esse trabalho, para mim, traz muita intersecção entre as duas lógicas, porque muito do que eu estudei naquele momento faz sentido para o que a gente está discutindo aqui. E, para mim, essa questão dos vieses inconscientes é o mais importante. Eu nem sei se fui eu, mas se não fui, com certeza queria ter sido, que falei muitas vezes sobre a questão dos vieses inconscientes, que é qual é a nossa imagem da política hoje? Qual é a nossa imagem dos políticos hoje? E daí eu vou pedir para todo mundo fechar o olho. Hoje está sendo votada pelos representantes do Congresso Nacional o novo marco do saneamento básico. Os senadores estão discutindo quanto que vão aumentar do fundão eleitoral. Podem abrir os olhos. A imagem que veio para vocês são de homens ou mulheres? Brancos ou negros? Novos ou velhos? Magrinhos ou gordinhos? Em todo lugar eu faço esse mesmo exercício. Eu faço esse exercício na escola pública, na periferia distante de São Paulo. Eu faço exercício num jantar chique nos Jardins. Toda fala que eu faço, eu costumo colocar essa fala, e sempre vem as mesmas respostas. Isso constrói qual é a nossa imagem da política. E daí o Pedro falou, no final, que isso influencia a forma como a gente pensa. Então, um homem negro que não se vê, fala assim, putz, eu não vejo nenhum homem negro sendo eleito, por que eu vou tentar e vou querer ser eleita? Mas eu acho que é um passo além disso. É nem pensar na possibilidade. E eu sempre gostei de trabalhar com o coletivo, fui presidente do Grêmio, fundei ONGs, entrei em administração pública, me formei em administração pública, e nenhuma vez nesse período inteiro eu pensei em entrar na política. Nem passou pela minha cabeça. Porque esse viés é tão forte de que esse não é um espaço para todo mundo. E eu acho que todos os 7 pontos que você elenca constroem essa visão e partem do princípio de que a gente não tem uma imagem de que a política é para todo mundo. Isso foi muito concreto na minha experiência das eleições, quando eu andava na rua e eu escutei várias vezes falando, você? Mas a política não é para você, você vai fazer o quê lá, menina? Lá não é um espaço para você. Ou quando... Isso eu escutava todos os dias. Ou quando ainda, em relação a dinheiro, um financiador, que fez uma conversa super estruturada, falou, nossa, acredito muito em você. E daí, quando eu fui ver, ele doou para mim 1/5 do que... Não, menos. Ele doou 1/10 do que ele doou para um homem branco que nem tinha legenda, que o partido nem tinha dado legenda ainda para ele. E eu já tinha uma campanha inteira construída. E essa é a mesma lógica. Isso parte de um princípio que eu também sei que já sai de um lugar de muito privilégio.
por ser branca, por ser de classe média, média alta, por ter acesso a várias coisas ali. Mas a imagem de que a política não era para mim, com cara de menina, sendo mãe, com bebê pequeno, era muito forte. E daí eu acho que isso passa muito pela fala que foi unânime entre todos os entrevistados, que a gente muda isso com uma política real de cotas, com uma política afirmativa de verdade. Mas quando a gente pega e olha a história do Brasil, a gente, das primeiras eleições, registro de eleições municipais, tem 120 anos até 1934, que é quando Getúlio coloca que mulheres, negros e analfabetos podem, então, votar e ser votados. Se a gente pega da República, então, dá em torno de uns 40, 50 anos, que só homens brancos, ricos, poderiam votar e ser votados. Ou seja, eles tiveram, essa parte teve uma política afirmativa importante que criou essa imagem. E o que a gente está dizendo é que políticas afirmativas, cotas, são mecanismos de transição importantes para transformar os vieses. Isso fazia sentido quando a gente falava em número de PCDs que as empresas têm que contratar, que até isso o nosso governo está querendo retroceder. Isso faz sentido quando a gente fala de política. E deixa eu ver se eu também fui anotando, não, Gabi? Acho que é um pouco. Bom, e daí eu acho que isso fala um pouco bastante desse processo eleitoral. As 7 dimensões colocam a gente para refletir sobre isso. Mas quando o Pedro me contou pela primeira vez, e durante o processo de entrevista, um pouco do que eu ia falando, a gente focou muito na campanha, ou seja, no acesso para que a gente chegue lá e para que essas pessoas, mulheres, negros, pessoas de classe baixa, sejam eleitos. E por conta disso, eu fiquei com muita vontade de estudar a dinâmica pós-eleições, em que, quando ele falou que o Atlantic me contou do programa, que estavam abertas as bolsas, eu falei, eu vou me inscrever. Daí ele falou, então, acho que, não sei, você está grávida, né, de 9 meses, no primeiro mandato, então talvez eu deixe para depois. Mas se eu me inscrevesse no projeto hoje, no programa, e quero me inscrever um dia, seria o meu objeto de estudo, como que a gente continua a democracia de quem, a partir da perspectiva de dentro dos espaços de poder. E ali também tem tudo isso que a gente falou aqui se reflete lá dentro. Quem realmente decide as coisas, como são divididos os espaços de poder, como são dados os espaços de discussão e validação e legitimidade lá dentro. E daí não interessa o número de votos que você teve, não interessa quanto que você gastou na sua campanha ou não, o quanto a imagem de quem é político e o quanto a imagem de quem está no espaço de poder é muito forte nas dinâmicas internas do poder. Boa noite a todos e todas. Primeiramente, eu queria agradecer também o convite. Para mim é um prazer, um privilégio enorme dividir esse espaço com vocês. Eu sou Natália, eu sou pesquisadora, eu trabalho com questão racial, não tão próxima dessa discussão da ciência política ou dessa discussão eleitoral em si, mas eu acho que eu fiz o esforço um pouco de pensar nesses temas a partir dos 2 chapéus que eu uso, né? Um primeiro é de alguém que estuda a questão racial e relação entre movimento negro e Estado, né? Então, pensando nisso. E também agora trabalhando de modo mais específico com política de internet e desigualdades, né? Então, acho que os comentários que eu tenho a fazer estão em torno um pouco dessas atuações que eu tenho agora, né? Acho que uma primeira coisa a dizer é que o estudo me instigou bastante, né? Assim, eu fiquei muito feliz de lê-lo. Acho que primeiro por uma constatação de que negros e negras veem a política institucional como possibilidade há muito tempo, né? Apesar da gente sempre diagnosticar na literatura, enfim, que há pouco estudo. A gente tem uma Frente Negra Brasileira, criada nos anos 20, que torna partido político só de negros lá, em 30 e poucos, né? E que só é dissolvido por conta de questões estruturais. A gente tem a participação de muitas pessoas negras, né, de candidatos negros nos partidos comunistas, como o estudo da Ediso Sotero, que é uma intelectual negra, também relata, né? Então, essa luta pela via institucional e partidária faz parte do nosso DNA de luta política, né? E eu mesma pude constatar isso também
olhando para o processo de redemocratização, né, eu estudei a participação do movimento negro na Constituinte, e uma das coisas que aparece muito, né, que no contexto de pluripartidarismo, né, 79, grande parte dos ativistas negros que são referências para nós hoje, né, criam, né, todos os partidos em 79, se você olhar os programas partidários, tem setorial de negros e negras, né, porque a maioria dos negros influenciaram muito esse processo de construção, principalmente dos partidos à esquerda, né? Então, enfim, uma frase, né, de uma candidatura do Abdias bem interessante, né, nessa eleição não vote em branco, vote em preto, né? Diz muito sobre essa vontade de participação. Mas, apesar disso, né, como acho que você colocou bem, Pedro, esses estudos também sobre esses resgates históricos, né, dessa tentativa de participação institucional, são muito recentes. As pesquisas que eu cito, né, de Sotero, são todas pessoas negras que estudaram esses temas, né? Então, acho que é bastante emblemático como raça e política parece que aconteceu num grande vácuo, né, durante todo o período republicano brasileiro, né? Mas o que é mais emblemático é isso, a gente coletar dados de raça somente a partir de 2014, né? Então, a gente tem estudos antes que demonstram a subrepresentação de pessoas negras. O primeiro estudo sobre isso é de um pesquisador estrangeiro, né, em 85, que ele faz a heteroclassificação, ele pega as fotos dos congressistas e, enfim, ali ele diz, olha, tanto por cento é negro a partir da visão dele mesmo, né, de pesquisador gringo, inclusive, né? Então, acho que esse é bastante emblemático pensar que, bom, ponto, há uma luta institucional, uma luta por participação não documentada ou pouco visibilizada pela produção bibliográfica, né? Mas, enfim, se tem, né? Eu acho que você traz também, não tanto, né, porque é um relatório mais, acho que de incidência, mas os estudos basicamente vão se dividir entre estudos que discutem a subrepresentatividade de pessoas negras, né? Então, mapeamento de políticos negros, que são feitos, né, lá nos anos 80, os primeiros, depois começam a vir agora nos anos 2000, inclusive por organizações do movimento negro, né, o Negro faz em 2011. Mas outros temas também vão aparecer na literatura, né? Acho que os vieses de recrutamento partidário, as desigualdades na atribuição de recurso ou diferenças de capital educacional entre parlamentares brancos e não brancos, também, né, as preferências eleitorais dos votantes, né, existiria no Brasil algo como um voto racial, é bastante discutido na literatura da sociologia. Tudo isso eu estou dizendo de produção de anos 90 para cá, né, principalmente esses estudos. Para além, né, desses estudos muito característicos, os estudos mesmo de descrição de projetos de lei, de tramitação de leis, principalmente pós-constituinte, então, analisar a tramitação do Estatuto da Igualdade Racial, enfim, ou da Lei de Ensino de História da África. Ou seja, os estudos de legislativo ficam, né, nesses dois grandes campos, além dos estudos de trajetórias biográficas de pessoas negras, né? Mas o que acontece nesse primeiro campo, que você também diagnosticou, né, no levantamento de bibliografia, é de que vieses de distribuição partidária no Rio de Janeiro, né, ou em municípios muito pequenos, e aí montar um quadro mesmo de como essas desigualdades operam é muito difícil, porque os estudos são muito focalizados. Então, falando, né, desses estudos e falando um pouco das características da produção bibliográfica sobre participação de pessoas negras ou questão racial e política, acho que o meu primeiro comentário, então, que bom, né, o seu trabalho com essa perspectiva um pouco mais geral, menos focalizada do que os trabalhos que a gente tem até aqui, e que articula outros marcadores, né, sociais, como gênero também e como classe, né, porque isso não dá para se pensar raça dissociada dessas questões, né. Acho que a Carol traz um dado, né, que surpreende, por exemplo, de um menor direcionamento de recursos para homens negros, né? Então, tem uma questão de gênero aí, sim, e que é mais prejudicial aos homens. Então, a raça ela determina dinâmicas muito diferentes de desigualdades
articulada, né? Então, acho que esse acho que o meu primeiro comentário seria esse, né? Que bom um trabalho que intersecciona outros os diferentes marcadores sociais de uma forma menos focalizada, né? E aí sobre os 7 fatores, né? Eu acho que o que o teu trabalho me provocou assim a pensar é que ele abre uma agenda de pesquisa, né? Ele traz muitas questões menos do que responder, né? Ele não responde, ele traz um diagnóstico o que é muito interessante a partir das pessoas que estão nessa luta mesmo, né? Que são partidarizadas, que são candidatos, que se elegeram, enfim. Mas ele traz mais questionamentos, né? Ou é como se ele fosse um ponto de partida para ações ou para outras perguntas. Eu acho que uma primeira, assim, que eu pensei em 3, né? Acho que uma primeira tem a ver com a dimensão que você fala de risco de violência, hostilidade, discriminação, né? Aí, bom, a gente trabalhou no Internet Lab tanto em 2016 quanto em 2018, olhando para as redes sociais em período eleitoral, tentando mapear casos de discriminação, de intolerância, de violência. E em 2016 já aconteceu muitos casos, né? Em 2018 a gente sabe o que aconteceu em relação aos temas de sexualidade, raça e gênero, né? Eles estiveram no centro do debate e principalmente, né, a partir de dados, por exemplo, como o Treta Aqui, né, que recebeu denúncias de violação, principalmente a partir da fala de candidatos. Não eram de eleitores contra candidatos, mas eram candidatos proferindo discursos violentos, discursos discriminatórios, enfim, que a gente pode ter uma longa discussão se é discurso de ódio ou não, uma categoria em disputa. Mas o que o processo eleitoral passado demonstrou, né, a partir dessa pesquisa que a gente realizou, utilizando os dados do Treta Aqui, é a não consequência, né? Nada aconteceu em relação a esses casos, né? Então, encaminhamentos não aconteceram. O período instigou muitas organizações de sociedade civil a mapear, a relatar, a tentar encaminhar, mas, de fato mesmo, a responsabilização das pessoas que proferiram discursos problemáticos não aconteceu, inclusive foram pessoas com um grande número de votos, né? As pessoas que mais proferiram discursos problemáticos no período eleitoral. Então, acho que isso me faz pensar, né, um pouco nessa dimensão da violência e da discriminação, como algo que, sim, a gente precisa pensar nos aspectos punitivos disso, até porque não teve consequência nenhuma, os vários casos que a gente observou nas últimas eleições e que vão piorar, né? Mas também numa perspectiva preventiva, né? A gente tem a lei antirracista. Por que a lei antirracista não é aplicada nos casos de crimes eleitorais, né? Então, ou porque sempre a gente pensa somente na via punitiva, né? Então, alguma regulação mesmo que pense que qualquer pessoa que tenha cometido qualquer crime de intolerância não possa nem se candidatar, né, já é uma maneira de prevenir, inclusive, a proliferação de discursos problemáticos em contextos eleitorais, né? Então, acho que esse é um ponto de atenção, porque, enfim, o último processo nos mostrou que isso não é episódico, né, que, num período de competição, violência de gênero, violência racial, tende a se exacerbar, né? Um segundo ponto, né, que não está muito ligado ao risco de violência e de discriminação, que eu fiquei pensando, lendo, né, é a questão das ações afirmativas, né, que, claro, a gente que está no campo progressista não vai ser alguém que vai se colocar contra uma medida como essa, né, mas eu acho que também o teu trabalho nos instiga a pensar como exatamente fazer isso, né, porque a gente tem uma questão relevante, pensando autoclassificação e eleições, que é uma diferença muito grande entre pretos e pardos, né? Se você pega a quantidade de pessoas que é o que o IBGE classifica como negros, né? Se você pega a proporção de candidatos negros no processo eleitoral, são 27%, por exemplo, Senado e Câmara em 2018. Mas 24% são pardos. Né? A gente tem 3% de
efetivamente, né? Então, talvez pensar a ação afirmativa, numa perspectiva que leve em consideração que a desigualdade dentro do grupo racial negros, né, coloca em desvantagem pessoas pretas, talvez nos faça pensar, né, que não é ação afirmativa para negros, né, talvez, porque há questões aí de desigualdade dentro desse grupo bastante relevantes, né. Para além disso, né, uma coisa que é um ponto de atenção também é que, assim como os brancos são diversos, as pessoas negras são diversas também. E o que a gente observou nos últimos períodos eleitorais é uma grande quantidade de candidaturas negras em partidos muito conservadores, né. Então, a gente tem esse dado de que, por exemplo, o PSL é o partido que tem mais candidatos pretos e pardos registrados, né. Então, representatividade, eu acho que isso também nos leva a pensar muito que pessoas negras que são que pessoas negras representam, né? Isso tem acontecido muito no campo conservador. As pessoas também têm mobilizado suas identidades raciais, né? Então, eu, enquanto pessoa negra de direita, sim, né? E isso tem capitalizado votos. Então, acho que esse é um ponto de atenção também, ou um ponto que a gente deve pensar que a diversidade que existe entre pessoas brancas também existe entre nós, né? Então, acho que ação afirmativa é um tema para a gente pensar, considerando a complexidade desses dois fatores, pelo menos, né? E o terceiro ponto, né, que eu fiquei pensando, principalmente naquele aspecto que você comenta sobre acesso a redes de apoio e estratégicas, enfim. E até pensando um pouco no dado que a Carol também trouxe, né, da aparente irrelevância do dinheiro para um partido que elegeu uma das maiores bancadas no Congresso Nacional, né? A internet não aparece, né, na tua pesquisa em nenhum momento, assim, como algo que pode ser determinante ou que pode ajudar a pensar em alguns processos, inclusive nisso, né, de estratégias de campanhas. A gente tem pessoas eleitas muito fora da curva, né, assim, candidaturas que nos surpreenderam ao serem eleitas no último ano, como candidaturas trans, algumas candidaturas de pessoas negras progressistas, que eventualmente a internet tenha sido algo que, não sei, é algo que é para se pesquisar, né? Talvez tenha capitalizado, ajudado, né, nesse tipo de campanha surpreendente. Então, acho que eu pensaria também nessa lacuna do estudo em relação ao que esses próprios candidatos, que uso têm feito, ou como eles têm enxergado o papel de redes sociais para suas próprias candidaturas, enfim. Acho que eu fecharia, acho que são os comentários que eu faria. Não sei se ficou tão claro, porque, né, quando a gente lê, a gente faz muito sentido dentro da nossa cabeça, né, às vezes, quando a gente conta, nem tanto. Mas uma última sugestão que eu fiquei pensando em fazer, e é de forma, não é sobre o conteúdo em si, na listagem, né, de pessoas que foram entrevistadas, aparecem sempre, né, mulher, branca, e aí, enfim, o que ela é e tal. E tem uma mulher trans, né, somente. Eu colocaria uma nota de rodapé. Todas as mulheres são cis, exceto fulana, né? Porque aí parece que a mulher e a mulher trans, né? Então, acho que até uma nomenclatura que nomeia as pessoas cis é importante num processo também, que a gente está pensando inclusão ou respeito a essas identidades outras, né? Acho que seria isso. Propositalmente, que eu combinei com o Marcelo que eu ia levantar para colher as perguntas de vocês e comentários, enfim. Tá bom. Eu vou fisicamente andar, inclusive que é para ser um vetor de censura para vocês não fazerem palestras ao perguntarem. Primeiro, parabéns, Pedro, meu amigo, muito orgulho de te ver apresentando um negócio tão legal. A minha pergunta ela é relacionada a uma diferenciação que você fez entre 3 grupos que são subrepresentados, né? Então, você tem as mulheres, os negros e você tem o fator de renda.
E uma coisa que me fez pensar é, claramente, apesar dos números ainda não refletirem no parlamento, o movimento feminino ganhou muito espaço, né, nos últimos anos, e isso não foi uma transformação que aconteceu dentro dos partidos, não foi uma transformação que aconteceu dentro do sistema político, mas sim na sociedade. No movimento onde as mulheres passaram a cada vez mais dizer eu vou votar em mulheres e ver a importância dessa representatividade, né, no resultado final. O que eu me pergunto é até que ponto os outros dois grupos, né, e eu acho que é menos os grupos que representam os negros, mas olhando a questão de renda, você tem um fenômeno onde essa população subrepresentada, ela está muitas vezes votando em planos de governo e em candidatos que representam interesses que vão, na verdade, na direção oposta dessa representação. Onde você vê que a questão que parece essencial é até que ponto esses grupos subrepresentados estão gerando lideranças políticas que vêm da sociedade e que adentram o sistema político, quebrando essas barreiras de alguma forma, né? Só colocando esse impasse. E até que ponto também você chegou a olhar se esses grupos subrepresentados votam em candidatos que representam eles, né? Mulheres votando em mulheres, negros votando em negros, e o fator de renda que é muito complexo, né, que é difícil de você fazer isso, principalmente num cenário com, né, neopentecostal, tomando uma parte do eleitorado, né, tradicionalmente votando com partidos progressistas, agora votando mais à direita. O que vocês pensam disso? Uma pergunta para todo mundo. Ali no fundo, né? Eu vou até aí. Oiê. Olá, boa noite. Eva, aqui do Me Representa. É bom reencontrar vocês. Mas eu tenho alguns comentários. Na verdade, acho que tem uma cobrança muito grande em relação aos partidos, né, de como eles poderiam desempenhar de forma mais democrática, mais transparente, com as suas contas, mais representativa de corpos e tudo mais. Mas também tem um discurso muito grande antipartido, né? Então, assim, a gente está no meio de uma discussão sobre potencialmente a aprovação de candidaturas avulsas, né? Mas em que medida esse é um melhor caminho para a democracia, né? Em que medida o melhor caminho para a democracia é seguir no caminho de questionar os partidos, ou a ausência de partidos, na verdade, né, a possibilidade de candidaturas avulsas vai beneficiar a quem, né? Porque a gente não vai ter possibilidade de freios em relação a essas candidaturas que os partidos, bem ou mal, podem exercer. A questão de como essas candidaturas vão se financiar, porque hoje toda a distribuição de financiamento está pensada para partidos, e se isso significa necessariamente maior representatividade, que é o que a gente está discutindo. Isso é um ponto. Outro ponto é com relação a uma menção que a Natália fez, assim, nos nossos dados do Me Representa, né, a gente fez um balanço do desempenho das eleições anteriores em relação às candidaturas, né, as mais de 900 candidaturas que se inscreveram na plataforma. E a gente descobriu que, assim, existe sim um gap na literatura em relação a, bom, mais pessoas negras significa necessariamente maior representatividade das pautas negras, né, ou mais mulheres, ou mais LGBTs. No nosso caso, e claro que tem um viés aí, porque quais são as candidaturas que são atraídas para participarem do Me Representa, a resposta foi sim para tudo, né? Então, mais pessoas negras são mais favoráveis a todas as pautas negras, mais mulheres, a de mulheres, mais LGBTs, a de pautas de pessoas LGBTs. Então, isso é uma descoberta da nossa base, que eu sei que tem um viés, mas, ao mesmo tempo, é interessante para a gente discutir. Por mais que exista uma diversidade entre os brancos, entre os negros, entre as mulheres, entre os LGBTs, talvez a gente tenha que perseguir nessa via de produção de dados, né? E um terceiro ponto eu esqueci, mas aí depois a gente continua em outras oportunidades. Obrigada, Évora. Bom, primeiro, parabenizar o Pedro pelo estudo e também todos os comentários que foram feitos depois. Eu conheci o Pedro, ele era estagiário do Fundo Brasil Direitos Humanos, então tem um tempinho. Sim. E muito bacana acompanhar a sua trajetória, enfim, tudo que você tem feito. Eu fiquei com um incômodo em relação a como derrubar as barreiras institucionais para reduzir a desigualdade nas eleições. Porque
uma coisa é fato, à medida que, por exemplo, pessoas negras, seja homens ou mulheres negras, passam a ter acesso aos espaços tradicionalmente ocupados por pessoas brancas, eles transformam esses espaços, né? A gente vê isso pelo que você mesmo falou sobre a produção acadêmica, sobre questões de desigualdade racial, que, obviamente, é alavancado pelo maior acesso que as pessoas negras têm às universidades e tudo mais. E o custo da participação ele é bastante alto, como também foi colocado como um dos empecilhos dessa participação, por falta de questões de condições econômicas, que gera uma falta de tempo, que também associada, enfim, a outras questões sociais, faz com que essa participação ela seja impossível, né? E estou ampliando isso para diferentes espaços de participação, não só para as questões eleitorais. Então, para mim, eu fiquei com aquele incômodo da pergunta Tostines. O que tem que acontecer primeiro? Né? As pessoas negras, por exemplo, terem condições de entrar nos partidos para provocar por dentro as transformações que precisam ser feitas, ou as transformações precisam ser feitas para que depois essas condições sejam garantidas. E tudo isso para dizer que, para mim, a solução, ou um caminho, é que os diferentes atores interessados em promover essa inclusão busquem caminhos de garantir condições financeiras para essa participação. Né? De que maneira a gente garante que candidatos de baixa renda ou candidatos e candidatas negras tenham condições financeiras de participar, seja dos partidos, seja dos processos eleitorais, né? Programas de fomento, enfim. E eu queria saber um pouco o que vocês acham, se isso é uma grande viagem, de que a gente não vai conseguir, porque eu entendo, acho que a questão das cotas de cadeira ela é estratégica, mas eu acho que ela é mais difícil de ser aprovada, embora eu ache ela mais barata do ponto de vista de garantir a participação. Pedro. Obrigado, gente. Obrigado a vocês, na verdade. Acho que e todo mundo que participou agora e vai participar ainda, tem uma questão desse estudo, que é uma questão de que a intenção dele é muito de levantar bolas, né? Assim, esse é um tema, como a gente já falou algumas vezes aqui, muito pouco explorado. Eu faço um panorama geral, mas tem muita bola para ser cortada a partir daí. Acho que, enfim, acho que é isso que ele vem a colocar e a contribuir, e que bom que o Update está topando isso e também ajuda a carregar esse piano daqui em diante. Mas, começando pela pergunta do Michel, você fez duas perguntas. Uma da questão de a reflexão sobre mulheres já terem mais espaço, né, já terem conseguido ter mais espaço nessa discussão do que a questão de raça e de gênero. E a segunda sobre o perfil do eleitor. Não vou entrar na segunda. Tem mais literatura, inclusive, sobre a questão do perfil de eleitores, o que leva pessoas a votar, do que do perfil de candidaturas e construção de candidaturas. É um campo grande que eu não sou um especialista, mas tem bastante acúmulo nisso, mas por questões de tempo aqui também, de eu não dominar esse assunto, não mergulharei nela. Mas tem um comentário importante sobre por que mulheres conseguiram chegar nesse lugar de ser mais difícil se discutir política sem discutir espaço da mulher do que a questão de raça e a de classe. Tem duas pessoas que eu entrevistei, uma que eu entrevistei mesmo e outra que eu conversei sobre o trabalho, falaram sobre isso. Uma delas foi uma mulher branca, que nunca foi candidata, mas já fez várias campanhas para muita gente, já foi de partido, etc. E uma foi um homem negro que foi candidato que eu entrevistei para esse trabalho. Os dois falaram a mesma coisa. Os dois têm o seguinte diagnóstico, que eu acho que é muito interessante. Olha, mulher é um grupo que atravessa classes sociais. Você tem muitas mulheres que estão em grandes posições, ou são de famílias, muitas mulheres brancas em especial, né, que estão em lugares que tem espaço midiático, ou tem dinheiro, ou tem não sei o que lá. Então, você atravessa a questão de classe no grupo de mulheres mais do que a questão racial e, obviamente, do que a questão de renda e de classe em si, né? Portanto, mulheres que vêm de famílias ou contextos privilegiados têm um papel importante em ajudar a alavancar essa pauta, que é mais difícil para negros conseguirem fazer e para pessoas de baixa renda conseguirem fazer. Então, o diagnóstico de uma mulher branca e de um homem negro que conhecem muito vai nessa linha. Eu acho que é uma reflexão interessante. Eu acho que eu nunca vi um estudo conclusivo sobre isso, mas acho que esse raciocínio é interessante.
falando um pouco agora com a Évora lá atrás, esse debate... Eu estava anteontem no STF discutindo a questão das candidaturas independentes avulsas cívicas, né? Exatamente. Imagino que você saiba que está rolando esse debate. E eu compartilho aqui a leitura, não só minha pessoal, como da bancada ativista, movimento bancada ativista, que a gente está ativo nisso desde 2017, né? Então, desde bem antes da última eleição, desde a primeira e segunda eleição que a gente participou, que é a seguinte... A grande maioria dos países, todos os países, na verdade, em que isso existe, você poder sair candidato sem partido, isso é uma possibilidade em 90% das democracias, em nenhum desses países o sistema partidário foi ameaçado de fato. Né? Assim, e não tenho a menor dúvida de que partidos são o pilar central de qualquer democracia e devem continuar sendo. Mas nos países em que isso existe como possibilidade, não ameaça o sistema partidário. O que acontece hoje é que a pessoa, como eu falei aqui, a pessoa que é rica, ou a pessoa que é famosa, ou a pessoa que vem de uma família conhecida, etc., consegue espaço onde ela quiser, basicamente. Ela consegue espaço em partidos. Quem mais tem dificuldade para conseguir espaço em partidos são justamente as mulheres, justamente os negros, justamente as pessoas de baixa renda. E a nossa leitura vai muito na linha de que você permitir candidaturas independentes, avulsas ou cívicas, como a gente chama, prefere os cívicos, beneficiaria mais grupos que hoje são marginalizados do sistema do que grupos que já têm espaço no sistema hoje. Apesar disso, não é qualquer tipo de candidatura cívica. A discussão está muito mais no lugar de como você faz isso do que de fazer ou não. Tem muitas formas de fazer isso. Tem uma forma de fazer isso que é a de qualquer um se inscreve e sai candidato, etc., que é uma forma que você basicamente desmonta a coletividade da política, que é uma parte central. Esse é um caminho que não me agrada. O caminho que me agrada é um caminho que você coloque regras e regulamentações e processos e estímulos para manter a construção coletiva. Tem dois grandes caminhos, duas grandes medidas para isso. Uma medida é você exigir um número mínimo de cidadãos apoiadores que apoiem aquelas candidaturas, né? E aí tem vários modelos para isso. O modelo da Colômbia, por exemplo, a Colômbia tem na lei a ideia de você ter grupos relevantes de cidadãos, o que significa que você tem que juntar pelo menos 20% do quociente eleitoral, então 20% do número de pessoas que tem que votar em alguém para esse alguém ser eleito, né? Que aqui em São Paulo seria 20 mil pessoas para um vereador. Você tem que juntar 20 mil apoiadores para poder este grupo lançar candidaturas a vereador. Então, você garante que tem um respaldo coletivo naquela construção. E tem uma segunda medida, que é a medida de você permitir que diversos candidatos cívicos ou independentes se juntem e somem votos para formar o quociente eleitoral. Assim como rola para partidos, você permite a possibilidade de pessoas se somarem num projeto coletivo e se elegerem assim. Então, eu vou te interromper, tá? Para a gente não acelerar. Tá bom. Não, inclusive, eu vou deixar como convite para o Update realizar um encontro exatamente como esse sobre candidaturas independentes. Fica a dica. Mas então, a gente fala depois sobre isso, mas é muito mais o como do que o ser. No ser eu sou favorável no geral, mas com muitas especificidades do como. Essa é a resposta. Obrigado por interromper. A gente vai falar. E a terceira da Maitê... Da Maitê não sei se eu posso resumir, é o que vem antes. Se é ter mais pessoas para mudar as questões estruturais. Cara, eu acho que... Mudar questões estruturais para ter mais pessoas. E eu acho que com isso eu também passo para vocês, com essa pergunta da Maitê, se vocês querem fazer algum comentário nesse sentido da estrutura e se vocês têm visto também mudanças que têm acontecido agora em mandatos. E aí eu também, Natália, não sei se pelo Internet Lab vocês olham a atuação dos partidos na internet. Não sei se isso é um recorte ou não, ou se isso faria sentido. Acho que brevemente é um pouco de cada lado, na verdade. Se eu fosse escolher 3 intervenções para fazer tudo que eu falei aqui, eu escolheria colocar energia na questão das cotas de cadeiras, colocar energia na questão de você poder, basicamente, você ter recursos, você, enquanto ONGs, movimentos, mobilizar doadores para esse perfil e também oferecer os serviços básicos de advogado e contador, os que são mais estruturantes, colocar nesse lugar aí. E no lugar 3, você trabalhar pela questão de organização, mobilização de pessoas dentro de partidos para democratizar e melhorar os partidos. Eu colocaria energia nisso. Mas acho que é um pouco... É mão dupla a questão. Alguém quer comentar? Alguma coisa?
Não, acho que um breve comentário em relação a essa questão de pôr dinheiro, eu acho que isso continua sendo muito fundamental. Não só na campanha em si, mas eu acho que aqui a Caro trouxe e o Pedro trouxe bastante como a gente também já construiu outras formas de fazer campanhas mais baratas, que são muito importantes, mas não deixam de ser necessários, mas muito, na primeira e na segunda questão, a questão de disponibilidade de tempo, e até a última questão, a 7ª, de ameaça e de se sentir respaldado, proteger esse candidato com recursos financeiros faz toda a diferença para você ter tempo e disponibilidade, e pós e antes. Isso é uma coisa super pouco falada, e que, na minha história, por exemplo, foi crucial. Eu não teria sido candidata se a minha empresa, na época, não falasse: se você não for eleita, você pode voltar. Então, ter essa segurança financeira era fundamental para mim. E ter conseguido algumas bolsas da sociedade para poder me manter antes e depois são fundamentais. Então, acho que, para além de recursos na campanha, pensar em como recursos de apoio ao candidato, na jornada do candidato, faz toda a diferença. Mas isso não pode tirar, na minha visão, de jeito nenhum, o foco em conseguir as cadeiras, enquanto pressão da sociedade. Eu acho que a gente tem um trabalho muito grande de fazer, e no ponto em que isso é pouco discutido na sociedade, a gente, como mobilizadores, todo mundo aqui, o Pedro fez o convite aqui, todo mundo, falar cada vez mais disso é fundamental, porque é estruturante. A gente doa muito pouco, né, no Brasil, e achar que a gente vai conseguir doar o suficiente para mudar o cenário ainda é muito distante. O quanto que realmente mobilizar pela pressão para a gente ter cotas faria diferença. Oi, foi? Eu faço parte das pessoas que acompanham essa trajetória já de muito tempo, então estou bem feliz de estar aqui. Acho que boa parte do que eu queria trazer como reflexão e que me provocou a pensar está na fala de vocês, mas pensando na história do viés inconsciente, que é onde me pega, onde estão as narrativas que a gente vai construindo ao longo da história, sobre quem pode estar lá, né? Enfim, como que eu queria ouvir vocês um pouco sobre como que a gente tira esse caráter de exótico, sabe? A gente tem a mulher grávida, que agora é a deputada estadual, ou a gente tem aquele negro que foi eleito congressista, enfim, como é que a gente constrói uma narrativa em torno disso para ter uma manutenção dessa identidade, para tirar esse caráter de exotismo? É uma pergunta super aberta, acho que vocês foram tateando vários elementos aí, mas eu me senti provocada a pensar sobre isso também. Oi. Eu sou a Maísa, do Vote Nelas. Ontem a gente fez o pré-lançamento da nossa pesquisa. Foi algo parecido, assim, específico com mulheres. E uma coisa que foi muito forte na nossa pesquisa foi o desafio do conhecimento técnico diante do lançamento de uma campanha. Muito pensando que uma campanha é um projeto, então você precisa de gestão, você precisa de planejamento, você precisa de alguém que faça essa estrutura, pensando até no time de quem vai trabalhar com você e como que você vai organizar para que cada uma dessas pessoas desenvolvam esse trabalho, entendendo que a candidata ela não vai poder fazer essa gestão, porque ela vai estar no front. É muito mais uma curiosidade mesmo de saber se isso apareceu nas perguntas para você e se isso não ressaltou, porque para a gente isso virou um ponto crucial, assim, principalmente depois do processo decisório, que já, ok, entendi que você é candidata, e agora? Começo por onde? Então, isso surgiu muito para esse recorte específico para mulheres. Então, era muito mais uma dúvida se não apareceu isso na sua. Obrigada. A gente vai fechar aqui com as respostas. Pedro, você posso deixar você fechar? Vocês querem fazer algum comentário dado alguma informação adicional? Querem só deixar para o Pedro falar? Eu vou só fazer essa provocação de novo da importância da gente discutir essa democracia de quem e essas dinâmicas pós-eleição. E acho que o primeiro passo é a candidatura, o primeiro passo é chegar lá, mas eu estou muito intrigada sobre como funcionam as dinâmicas de poder dentro das casas legislativas, dentro dos espaços de poder, e como que a gente pode levar essa discussão de democracia de quem para lá para dentro também. Então, já que eu não vou me inscrever, fica a sugestão. Eu queria falar da resposta da Maísa. Acho que, Maísa, essa questão da capacitação técnica, né, é uma coisa que a gente abraça, e na nossa trajetória até aqui deu para perceber que tem uma questão forte, que
tem segredos de campanha na política, formas de fazer que ninguém conta para ninguém. Isso sempre foi um conhecimento muito bem remunerado, quando as campanhas tinham muito dinheiro, né? Então, a figura do marqueteiro. E aí, quando a gente fala dessas outras pessoas entrando para a política, essas figuras do marqueteiro caem por terra, né? E aí o compartilhamento desses segredos ou dessas formas de fazer campanha é essencial. Mas quem fez campanha, ou quem está com essa experiência de campanha, pelo que a gente está percebendo, tem a experiência das campanhas, fez as campanhas, às vezes exitosas, às vezes não, mas tem o conhecimento, só não conseguiu pedagogizar, ou seja, compartilhar aquilo como um processo de aprendizagem para o seu coletivo. Então, acho que uma das coisas que a gente quer olhar é isso, para poder transformar experiências exitosas ou não, ou experiências em campanha, em aprendizagem, como a gente pode fazer para poder compartilhar de verdade e fazer com que as campanhas consigam também fazer, né? Obrigada, Gabi. Primeiro, a NECA, super ponto importante. Eu não tenho uma resposta fácil para ele, eu acho, de como não exotizar, né? Não por assim dizer. Acho que a gente tem um momento muito interessante agora. Temos duas pessoas próximas nossas, uma é a Marina, outra é a Áurea Carolina, que também foi entrevistada por Minas Gerais, deputada federal, que também está grávida, né? E a Thalíria agora também está grávida, que é mais uma do nosso campo do entrevista, é a Thalíria, mas está grávida. A gente está vivendo agora esse processo de ter várias mulheres grávidas ali eleitas, e acho que é um momento interessante dessa discussão do quanto que é, nossa, mulher, e aí, Marina, o que é ser, né? Como é que você lida com isso? Eu até queria te ver mais no nosso coffee sobre isso, mas a gente tem essa oportunidade na mão de começar a normalizar isso, na verdade, né, gente? Tem que ser normal. Tem que ser normal, se a pessoa está grávida aqui, né, e etc. Acho que eu quero aprender mais com vocês, não tem muita solução para isso, mas acho que é um debate super do nosso tempo, né? Super importante, até porque um diagnóstico colocado é justamente as pessoas não tentam sair porque é o exótico que está lá, é o raro que está lá, né? É a exceção. Para a pergunta da Maísa, acho que tem uma questão, super apareceu na pesquisa esse ponto, em dois sentidos. Sentido um é, especificamente, conhecimentos jurídicos e contábeis, isso foi o que mais se destacou. E segundo, capacitação geral em como fazer campanha. Contudo, isso não apareceu com muito destaque porque não é uma coisa que se marca por desigualdades, não é nem por isso. Só que assim, tem um outro fator de desigualdade muito grande em eleições, que está fora do espectro da minha pesquisa, que é a desigualdade entre quem já foi eleito e quem nunca foi, né? Então, essa característica do não saber fazer campanha pega um monte de cara que é homem branco também, e que nunca fez campanha, e que quebra a cara com isso. Ele é um fator super importante, que obviamente é mais um fator que segura mulheres, negros e questão de renda, mas ele tem talvez mais a ver, pelo que eu percebi, com o fato de qualquer um que nunca fez campanha quebra a cara com isso, e tem estrutura muito ruim de partidos, em muitos sentidos, para quem nunca foi eleito, né? Então, tem alguns traços de desigualdade que tem mais a ver com a questão de nunca foi eleito do que com a questão de raça, gênero ou classe. E eu destaquei mais na pesquisa os que tem mais a ver com a questão de raça, gênero ou classe. Mas isso apareceu também como mais um fator que faz diferença. E acho que é isso, gente. Eu acho que, mais uma vez, obrigado. Eu acho que todo mundo que está aqui são pessoas, ou grande parte, que estão nesse universo de alguma maneira. A gente focou muito o convite em pessoas que têm uma conexão com esse tipo de trabalho. O convite que eu faço e o pedido que eu faço é: vamos manter essa bola alta, né? Seja você onde você esteja, está num partido, é uma pessoa eleita, é uma ONG que trabalha com isso, a gente tem um trabalho longo para fazer e temos eleições ano que vem, e acho que tem muito a ver com o trabalho do PDT ano que vem disso. Como é que a gente pega isso aqui e outros trabalhos relacionados a isso, né, por outras pessoas, e mantém esse assunto, essa pressão quente, esse tema subindo para, nos próximos anos, isso mudando. Obrigado.